Aleluia! O Senhor é real no nosso meio, Pai. A sua presença é real no nosso meio, Pai. Digno tu és de louvor. Santo, santo, santo. O Senhor é santo. É o Senhor Deus poderoso. Digno tu és de louvor. Aleluias, aleluias. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela oportunidade, Senhor, de estar diante da Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, que os nossos olhos espirituais possam contemplar a alegria e a festa que está no céu nesse momento, Senhor. Papai querido, que os nossos olhos espirituais possam ver essa festa que está aqui ao nosso redor, Pai, diante da alegria dos Teus filhos que reconhecem a Tua presença, Jesus, e que se rendem diante do Senhor, papai querido, com um coração aberto, papai querido, com um desejo de Te conhecer, com um desejo de Te ver, com um desejo de viver isso que estamos ouvindo, com um desejo, Pai, de ter a certeza de que o Senhor é vivo e de que o Senhor é real. Em nome de Jesus, Espírito Santo, papai querido, em nome de Jesus, Pai, toca, Senhor, o coração destes Seus filhos. Em nome de Jesus, Espírito Santo, venha, Pai, com um batismo de consciência, um batismo do novo nascimento, um batismo de dons espirituais. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Papai querido, que o Senhor venha com a Tua presença e nos inunda, Pai, e nos preenche, Senhor, preenche o nosso coração, preenche a nossa mente e preenche a nossa alma. Em nome de Jesus, porque só assim então, Pai, poderemos viver e entender, Pai, o real sentido da vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo, obrigado porque o Senhor é real, Pai. Obrigado pela convicção, Senhor, de saber que o Senhor é mais real do que essa luz que conseguimos ver. O Senhor é mais real do que isso que podemos tocar. O Senhor é mais real do que isso que podemos sentir, Pai. O Senhor é real, Jesus. Obrigado, Jesus, por nos encontrar, Pai. Obrigado, Jesus, por nos resgatar, Pai. Porque estávamos mortos, mesmo sem saber, mas estávamos condenados à morte. Mas o Senhor nos resgatou. O Senhor se entregou no meu lugar. E isso foi por amor. O amor que ainda não entendemos. Mas ao menos pensar em entregar a nossa vida por alguém, nós podemos entender o quanto que o Senhor nos ama. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te adoramos, Pai, porque o Senhor é glorioso, Jesus. Aleluia! Você pode dar um brado de aleluia, Jesus? Aleluia! Você está feliz, meu irmão? Você está feliz, meu irmão? Vocês que estão aqui na frente, vocês que estão aqui, ficam aqui. Só vou pedir para vocês sentarem no chão. Onde vocês estão? Senta aí no chão. Não tem perigo de sujar a bunda não, só senta no chão. Onde você está, você senta. Senta no chão aí mesmo, onde você está. Isso. Quem aí está com fome, diz um amém. Agora você imagina para o seu irmão aqui, que está 21 dias sem comer carne, doido para comer uma carne. Então você vê que o treino está pegado só para você não. Então, para mim também está pegado. Mas é bom a gente... Ainda vai mais uma meia horinha. Fala que a gente não pode prometer, mas eu vou tentar ir meia horinha, vou ser rápido. Para a gente, é bom que dá bastante fome para a gente comer. Amém? Você que está sentado na cadeira e quiser sentar aqui no chão também, fica à vontade, tá? Pessoal, diante disso que o Senhor está vindo falando com a gente, no sentido de zerar, e voltar para um ponto zero, para um ponto inicial,
O que eu vou falar com vocês agora, e vai fazer muito sentido a partir disso que a gente já veio ouvindo até aqui agora, e a partir disso que vocês que estão sentados aqui na frente, começou a ser gerado no seu coração e no seu espírito. Isso vai começar a fazer sentido, isso vai começar a fazer clareza, porque muitas vezes a gente nem sabe, porque não consegue entender nesse momento, por que a gente está aqui na frente. Simplesmente a gente é impulsionado por um sentimento, por algo que vem dentro da gente não consegue entender, e daqui a pouco a gente começa a chorar, e a sua mente está falando, mas por que você está chorando? E você não sabe por que você está chorando, daqui a pouco você fala, estou ficando doido. E eu confesso que eu passei por isso, e todos nós passamos por isso, porque a nossa mente carnal e caída não consegue compreender as coisas do Espírito. A Bíblia vai dizer que as coisas do Espírito, elas são discernidas espiritualmente. Não tem como nós entendermos isso que vivemos com Jesus a partir da nossa mente, daquilo que a gente sabe, a gente ainda não consegue ver. Só que a partir desse momento que a gente dá um passo que a Bíblia vai chamar de fé. E o que é fé? É eu dar um passo sem ver, sem saber, sem enxergar. Eu dou um passo. Eu vou na frente, só o fato de você ir na frente ser um passo de fé. É aquilo que o Luquinhas leu para nós. Se com o coração creres e a boca confessar, ele não fala para você crer com a mente, mas fala para você crer com o coração. Ele não nos chama para a gente entender tudo, mas no primeiro passo ele chama para a gente crer com o coração. Porque a partir daí, então, esse Jesus que a gente tanto ouve falar, ele vem morar em um lugar dentro de nós, junto com o seu Espírito Santo. E é Jesus e o Espírito, então, que a partir daí, ele vem trazendo clareza para onde? Para a nossa mente. A partir daí que a gente começa a entender aquilo que até então a gente não entendia, dia após dia. Vocês estão comigo? E para a gente encerrar esse primeiro momento da manhã, eu quero falar sobre vocês, sobre zerando a nossa identidade. Se eu perguntar para você, o que é identidade? É aquela pergunta que a nossa mente não consegue responder muitas vezes. É aquela pergunta de quem eu sou. Todos nós, em algum momento, e esse é o momento que isso mais vem à tona na nossa mente, que é a idade que vocês estão, porque eu já me considero um tiozão já passei por aí, e isso também não fica restrito só a jovens, a adolescentes, mas também tem muito idoso e ancião que ainda se faz essa pergunta, quem eu sou? Porque a gente vive num mundo onde todo mundo quer rotular a gente ao que a gente é, sim ou não? E para a gente estar em um lugar, a gente tem que se definir quem eu sou. Porém, isso é muito difícil, sim ou não? É difícil ou é fácil? Fala comigo bem alto. Eu sou. Mais alto, eu sei que vocês estão com fome. Fala bem alto. Eu sou. De novo. Eu sou. Agora você vai concluir essa afirmação dentro do seu coração. Você sabe dizer quem você é? Eu sou faminto. Cara, e a nossa identidade, isso que me define, identidade diz respeito a características que vão definir uma pessoa. São algo que traz característica ou definição, aquilo que determina o que eu sou. E a gente vai ver que o que a gente é parte daquilo que já foi falado com a gente hoje, do ponto zero. E eu consigo acessar esse lugar de quem eu sou por meio da redenção. Então vocês vão ver que uma coisa está ligada à outra. Vocês vão ver que as coisas agora começam a fazer sentido. E tem um cara que é o cara. Vocês conhecem o cara? Vocês conhecem o cara? Pense na cabeça de vocês, quem é o cara? Mas é o cara. E ele é lindão, cara. Ele é maravilhoso. Esse cara é Jesus Cristo, mano. Ele é o cara dos caras. Ele é o top dos top. Ele é o mais... Eu não vou querer falar os nomes que estão mais hypados. Como é que fala? Eu não entendo. Eu sou tio, tô velho pra caramba, velho. Mas pense num cara mais top. É Jesus. E Jesus, em nenhum momento, ele
teve dúvida de quem ele era. Eu vou ler com vocês, vocês não precisam abrir, só escuta o que eu vou ler. Está lá em João 8, 12 a 14. Jesus vai dizer, o cara vai dizer. E de novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram: você dá testemunho de si. É muito fácil você falar eu sou. Você dá testemunho de si. E testemunho que você dá não é verdadeiro. E então Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. E ele vai falar o porquê. Porque eu sei de onde eu vim. E eu sei para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde eu venho, nem para onde eu vou. Aqui, nesse momento, Jesus está sendo questionado sobre quem ele é. Fariseus, que aqui vocês ouvem falar fariseus, há uns caboclos meio metidos, achando que são os sabidão da época. Esses caras que eram os detentores da lei. Você lembra que o Luquinha falou da lei? Esses caras eram os detentores da lei. Eles se achavam que eles eram os mais sabidão, mais top. Até chegar Jesus, né, mano? Quando Jesus chega na cena e acabou, não tem mais para ninguém. E esses caras, eles começam então a discutir, porque ali todo mundo está em volta, está andando com Jesus, e começam a ver Jesus, e aí uns começam a levantar opiniões sobre quem era Jesus. Porque é assim ou não? Todo mundo levanta opinião sobre quem a gente é, sim ou não? Todo mundo quer definir o que a gente é, sim ou não? Ah, você é isso. Ah, você é aquilo. Ah, para você fazer parte do meu grupo, você tem que fazer isso. E todo mundo começa, então, a querer levantar opiniões sobre quem Jesus era. E até uns falam: não, mas ele não é o Cristo, não. Por quê? Aí uns vão falar: porque ele veio lá da Galileia. E vocês já olharam aí nas leis e viu que da Galileia não se levanta profeta. E eles estão querendo dizer: aí vocês viram daquele bairro lá da Quebrada, mano? Aquele bairro lá da Quebrada não pode sair nada que presta de lá, não. Porque Galileia até então era um lugar que não era muito visto. Não era o bairro da Tapompa, onde só estava os ricão, onde só estava quem tinha muito dinheiro, não. Então falou: como é que esse cara quer ser alguma coisa, sendo que ele veio lá da Galileia? Ele veio lá, e não só veio da Galileia, mas do interior da Galileia, lá de Nazaré. Cara, lá dessa Quebrada não pode sair nada que presta, não, mano. De lá não sai nada que presta, eles estão viajando. E aí então Jesus ouvindo aquilo, esse é o contexto, vocês estão entendendo? É nesse ouvir do que o povo está falando que Jesus, ele pega e fala: cara, vocês estão levantando opiniões sobre mim, e vocês acham que isso me define? Você acha que o que você pensa a meu respeito me define? Você acha o que você sabe ou pensa sobre mim me define? Não, porque eu sei quem eu sou. E ele diz: eu sou a luz do mundo. Jesus tinha plena consciência de quem ele era, de que ele era Deus, o Filho de Deus enviado ao mundo. E isso não veio com Jesus depois da faculdade, não. Isso veio com ele desde quando ele tinha 12 anos. A Bíblia não relata muito a vida de Jesus quando ele era adolescente, não, mas tem uma passagem que, se eu não estou enganado, escrita em Lucas. Acho que Lucas vai dizer que teve um momento que Jesus está junto com seus pais e eles vão numa festa que está tendo lá em Jerusalém, e lá está todo mundo sentado assim, discutindo sobre a lei, só tinha ancião e caboclo cabeçudo lá. E daqui a pouco acaba aquela festa e a mãe eu acho que eles estavam com fome, Maria e José estavam com fome, porque saíram correndo. E saíram correndo e chegou lá em tal lugar e falou: meu Deus do céu, cadê o menino Jesus? Mas cadê Jesus, meu Deus do céu? Não, Jesus ficou para trás, voltou desesperado atrás de Jesus. Jesus tinha 12 anos. Quando Maria chega lá, fala: meu filho, como é que você faz um trem desse com a sua mãe? O que você estava fazendo? E chegou lá, Jesus estava sentado no meio dos cabeçudos, conversando sobre a lei. Conversando sobre o que o povo estava discutindo. Jesus era inteligente, tá? Jesus lia bastante. Hashtag fica a dica. E ele está ali conversando com aquele povo, e ela chega toda desesperada: mas o que você estava fazendo? E aí Jesus fala: ué, mãe, eu estava cuidando das coisas de meu pai. Aí você imagina a cara de José nessa hora. Maria olhando para José, e José, é o outro. Aí ele fala assim: ó, é o outro pai, né? Eu não.
Jesus não tinha dúvida de quem ele era. E é por isso que aqui, e Jesus ele nos deixa um ensinamento nisso, porque a gente se pergunta, mas como que Jesus sabia quem ele era? E aí Jesus fala, eu sou. E logo na frente ele vai dizer o porquê que ele sabe quem ele é. Ele sabe, eu sei de onde eu e para onde eu. Da onde eu vim, fala de origem. Para onde eu vou, fala de destino. Nós ouvimos até aqui sobre a nossa origem. Porque o que me define quem eu sou não é o que as pessoas dizem sobre mim. O que define quem eu sou não é o meio que eu estou inserido que define quem eu sou, mas é da onde eu vim e para onde eu vou. E isso é até muito claro no nosso RG. Se você, quem que já tirou RG? E aquilo dali supostamente diz que define a gente, né? Você não é um número não, irmão. Você é quem diz, você é quem o seu pai diz que você é. Mas no seu RG, quando tem aquele negócio lá de filiação, o que é filiação? Nada mais é do lugar de onde você veio, sim ou não? Você veio do seu pai e da sua mãe, certo? Você não veio da cegonha. Desculpe quebrar acabar com a sua infância, mas você não veio da cegonha. Você veio do seu pai e da sua mãe. Então, a sua filiação é a sua origem. E qual é o meu destino então, Henrique? O seu destino é o seu nome. O seu nome que você carrega é o que aponta para o seu destino. Então, para a gente entender a definição da nossa identidade, nós temos que compreender da onde eu vim e para onde eu vou. Porque a identidade, ela parte do que nós vemos. Mas como assim, Henrique? O que eu sou, ele parte da percepção de como eu me vejo, de como eu vejo o mundo e de como eu vejo o outro. É isso que me define. A forma como eu me vejo, a forma como eu vejo o outro e a forma como eu vejo o mundo. Isso define a minha identidade. A nossa identidade, durante muito tempo, ela foi definida por questões externas. Igual nós falamos aqui, o povo querendo definir a identidade, quem era Jesus. Eu sou um pouquinho mais velho, o pastor um pouquinho mais, o Ricardo nem se fala, já está ancião. Mas na minha época, quando eu estava na idade de 6, sabe como é que a gente era definido? Cara, era só por coisa externa. Era das duas, o moço era definido pelo seu pai. Ah, não, esse é o filho do Zé. Mas quem é esse menino? É o filho do Zé. Ou se era definido por aquilo que você escolhia fazer, uma faculdade. É à toa que aquilo trazia sentido. E os pais ficavam... Eu ouvi essa frase, o meu filho tem que ser alguma coisa. O que seu filho é, fulana? Ah, meu filho é doutor. Ai, meu filho, e quando o filho não queria estudar, era uma decepção para os pais. Por quê? Porque seu filho perdia a identidade. O que meu filho vai ser? Vixe, meu filho não é nada. É só meu filho. E aí passou um tempo, sabe o que começou a definir a gente? Passou um tempo, aí o meio que a gente está inserido começou a definir a gente, a cultura. Aquilo que a gente ouvia, aquilo que a gente gostava, passou a definir a nossa identidade. A música veio muito forte para isso, da época também dos anciãos, já está aí a época do hippie. O cara falava, não, eu sou hippie, descolado, e aquilo o cara vestia uma roupa descolada. Aí depois veio a época do rock, os anos 80, 90, aí todo mundo se definiu, não, que eu sou roqueiro. E eu ainda peguei um pedacinho da época do emo, né? O emo era o trem mais maluco, você nunca sabia definir o que era aquilo. O cara vestia todo de preto, metia um cabelo lambido. E aí eu falo, bicho, e o pior era, quem tinha cabelo crespo, mano? Como é que virava emo? Não tem jeito, tri. E aí a pessoa fala, não, eu sou emo. E aí ela metia aquele petão todo preto. E falava, o que é que o emo faz? Não sei, mas eu sou emo. E aí andava no meio da turma. Eu já contei isso aqui uma vez, falei, não, eu vou ser skatista. Nunca sabia andar de skate, não andava de skate, não fazia nada. Mas aí pedia para eu comprar aquelas calças foló, tinha que ter no mínimo 10 bolsos, e pegava um tênis descolado, do jeito que a turma usava, ralava o tênis na parede para dizer que eu estava andando de skate, mas na realidade não sabia andar de skate. E eu me definia, não, eu sou skatista, tá ligado, mano? E, cara, e a cultura, o meio ali passou a definir quem a gente é. Só que qual que é o problema? Porque vai passando o tempo e a gente vê que aquilo não define quem eu sou. E qual que é o problema de hoje em dia? Porque agora não é mais o externo, não é mais a cultura. Agora é o sentimento. Agora aquilo que eu sinto, aquilo que eu desejo, a minha atração define quem eu sou. E o trem ficou mais louco ainda. Porque pense em alguma coisa que é mais passageiro do que sentimento. Agora eu estou com um sentimento terrível de comer.
Logo, eu sou um comilão. Só que depois que eu comer, o que vai acontecer com esse sentimento de fome? Apesar que o crente, esse sentimento, ele volta constantemente, né? Mas vocês estão entendendo? E aí a pessoa falou, não, esse sentimento agora define quem eu sou. Esse desejo, essa atração, sabe, define quem eu sou. E isso, então, entra na nossa mente e a gente fica brigando entre nós, brigando dentro da gente, porque a gente não consegue definir quem a gente é. Essa é a maior questão de todo mundo, não é só sua. Essa dúvida, isso que explode a sua mente, não é só seu, isso é de todo ser humano, porque todo ser humano quer saber quem é. É por isso que vocês vão ver essas pessoas que vocês seguem, os caras são milionários, e daqui a pouco o cara vai e se mata. E aí você fala, mas como esse cara se matou? Porque dentro de si o cara não conseguiu encontrar quem ele é, e ele só encontra uma saída. Eu vou dar cabo da minha vida. E aí então aqueles pensamentos vêm, cara, o único jeito que tem para mim é eu me matar, porque não tem mais vida para mim, porque nada faz sentido. Tudo que eu olho para o lado e eu olho para as pessoas e eu não me vejo inserido em lugar nenhum, eu não me vejo e aí as pessoas nos decepcionam ou alguém fala alguma coisa e isso tem um impacto muito grande, porque quem não sabe quem é, tudo afeta. Você lembra o contexto que Jesus falou que ele é, sim ou não? O que as pessoas estavam falando de Jesus? Cara, cada um tinha uma opinião sobre ele, cada um caluniando ele, mas isso afetou Jesus? Jesus entrou em crise de identidade, começou a chorar e falar, não, vou dar cabo da minha vida. Não, porque ele sabia quem ele era. E quando a gente tem clareza da nossa identidade, o que as pessoas pensam a nosso respeito não me afeta mais tanto, porque eu sei quem eu sou. E essa identidade, então, ela provém desse lugar da gente entender da onde eu vim para onde vou. Porque hoje, com essa geração que a gente vive de crise de identidade, isso parte do desconhecimento do rumo das nossas vidas, e a gente vê isso quando o homem perdeu lá no jardim. Então, vocês viram que eu falei que a identidade ela tem a ver com a visão. São os 3 aspectos. O que eu falei? Como a gente se vê. Segundo, vamos, gente, me ajuda. Eu também estou com fome. Como a gente vê o outro e como a gente vê o mundo. Então, a forma como você se vê, como você vê essa pessoa bonita que está do seu lado e como você enxerga o mundo, diz respeito à sua identidade. Diz respeito a você se ver como você é. E aonde que o homem, então, da onde a gente veio? Você veio do macaco? Apesar que tem uns aí que só falta diferenciar o tamanho do rabo, né? Porque o resto... Isso dizia meu finado vô, dizia assim, menino e macaco é tudo a mesma coisa, a diferença é só o tamanho do rabo. Mas você não veio do macaco, meu irmão, você não veio da ameba, você veio de algum lugar. A sua origem, você aprendeu aqui já hoje, a sua origem, ela vem de Deus. Você foi criado à imagem e à semelhança do seu Criador. E aqui de uma forma bem didática, porque você lembra que eu falei, a identidade ele parte da gente ver. Então, olha aqui para mim, presta atenção aqui em mim. Jesus ele vai criar o homem, como é que a Bíblia diz, ele forma o homem do pó da terra, e ali ele fez aquele bonequinho, que não era de neve, era de barro. Jesus, eu acho que lá era bem sertão, era tipo nós aqui. E ali então ele forma o homem. E depois o que Deus faz? Aprendi com o meu pastor. Só para vocês ficarem espertos, viu, irmão? Fica esperto aí que já eu sofro de novo. E aí o que ele fez, gente? Ele soprou o que ele soprou? O fôlego de vida. Ele soprou o seu espírito. E ali então o homem agora passa a ser o quê? Um ser vivificante. E isso diz respeito ao quê? Que ele passa o quê? Ele passa o quê? A ver. Então o homem agora ele passa a ver, mas ele passa a ver da onde? Da perspectiva dos olhos do seu Criador. Adão, ele tinha uma plena consciência de quem ele era em Deus.
Porque os seus olhos espirituais eram abertos. Ele conseguia ver a Deus, perceber Deus. Ele conseguia ver o mundo criado, o jardim. E ele tinha uma percepção agora do outro, a partir de Eva. E ele enxergava o outro como um em si. Então, Adão, a partir da criação, da sua origem, da onde ele veio, ele tinha plena percepção de identidade. Porém, o que aconteceu, irmãos? Vocês já sabem. O que aconteceu com Adão e Eva, os miseráveis? É o negócio do fruto. Eu acho que eles estavam mais ou menos nesse horário, quando eles foram tentados. Satanás era esperto. Eu acho que estava mais ou menos assim, era 12:30, 12:15, estava tudo com fome. Ele falou, não, acho que agora é a hora. Então vigia aí, irmão, vigia aí, dá uma segurada aí. Cara, mas a gente sabe o que aconteceu. Veio o pecado. E agora vocês vão entender uma passagem muito legal, e vai fazer sentido, e durante muito tempo não fez sentido para mim. E, cara, isso é incrível, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, sim ou não? Deus não deixa dúvidas. E vocês vão ler comigo, na realidade vocês vão ler, pode só ouvir. Coloca aí, Gênesis 3:7, da NAA. Então o homem e a mulher comem do fruto do bem e do mal. E aí a Bíblia vai dizer que, então, o quê? Coloca ali. Então, os olhos se abriram, parou aí. Mas espera lá, pensa comigo, o pecado foi uma coisa boa ou não? Misericórdia, irmão. E aí eu te falo, esses olhos que foram abertos, era bom ou era mal? Deus criou o homem com esses olhos? Não. E agora a pergunta que não quer calar. Henrique do céu, que olho é esse? Não é o olho de Tandera. Não é o olho de Tandera. Mas esses olhos aí, é esses olhos aqui, ó. É esses aí que a terra há de comer. São os nossos olhos carnais. E é incrível porque a Bíblia vai dizer que após o pecado o homem morreu. Esses olhos que o homem foi criado por Deus, por meio do Espírito que foi soprado, olha aqui para mim, olha aqui, todo mundo olha aqui para mim. Esses eram os olhos de Adão, criado por Deus. Quando Adão peca, ele morre. O que acontece quando a pessoa morre? Apesar que tem algumas que ficam com o olho aberto, o cara vai lá e fecha, né? Mas normalmente, ó, morreu. Os olhos são fechados. O espírito do homem é morto. A forma como o homem vê a Deus, vê o outro e vê o mundo, agora parte de uma outra perspectiva. Porque agora, o corpo carnal do homem, então o olho é? Os olhos se abriram. Só que esses olhos que se abriram, eles não conseguem ver a luz. Eles só veem trevas, morte. E isso diz respeito ao meu e ao seu desejo. Isso diz respeito à minha e à sua natureza agora em Adão. Agora, a forma como a gente se vê, como a gente vê o outro, como a gente vê o mundo, ela foi obscurecida. E agora a gente passa a olhar pelos olhos carnais do ego. O homem agora não consegue mais enxergar a Deus, porque após o pecado, Adão o que faz? Adão, ao perceber que Deus está chegando, ele não olha mais para Deus a partir da percepção que ele tinha, ele se esconde, ele perdeu a primeira visão, ele não consegue mais ver a Deus pela visão de Deus. E aí o que acontece então? Ele vai se esconder, e quando ele se esconde, a desculpa dele é por vergonha, porque agora ele olha para si, e ele não mais se conhece, ele não tem mais a perspectiva da visão dele, de quem ele é, e ele olha para si e vê a nudez, e então ele se esconde, ele e Eva, e agora ele olha para o mundo, e não tem mais a percepção da visão de Deus, então Adão, ele perde a sua identidade, e a partir de Adão,
Todos os que nasceram a partir de Adão nascem sem identidade. Não conseguem discernir quem é. Não conseguem compreender quem é, porque não sabem de onde vem e nem para onde vai. E isso a Bíblia vai dizer que nós estamos no reino de trevas. Esses olhos espirituais então estão mortos, estão obscuros. Só que agora nós aprendemos com Luquinha. O Senhor, Ele envia Jesus Cristo. O que a Bíblia vai chamar de segundo Adão. Fica aqui comigo, presta atenção. De segundo Adão. Como é que Deus fez o primeiro Adão? Como é que Ele fez? Do barro. A Bíblia vai falar que o segundo Adão agora é Jesus Cristo. Jesus, após morrer e ressuscitar, Jesus agora, Ele é formado como segundo Adão. E como que é então formado o segundo Adão? Também do barro. Ele forma um corpo a partir do barro. Quem é esse barro? É eu e você. Nós somos barros que formam esse segundo Adão. Que agora esse corpo está ligado ao cabeça, que é Cristo. E então quando a gente nasce em Jesus, eu falei, o Espírito do Senhor agora vem habitar dentro de nós. E o que acontece com aquele olho que estava morto? Cara, isso é incrível, mano. Não foi eu, não. Isso é incrível, mano. Cara, porque agora a gente consegue perceber pelos olhos espirituais, não mais somente por esses olhos, as coisas espirituais e a forma como Deus nos criou. Só que qual que é o problema agora? Diferente do primeiro Adão, que ele tinha um olho aberto e ao morrer foi fechado um e aberto o outro, agora em Cristo, os nossos olhos espirituais são abertos. Porém, o que acontece com os olhos carnais? O que acontece? Errado. Continuam abertos. Agora, a gente tem os dois olhos abertos. E agora entra então uma guerra, porque eu tenho que agora decidir por qual olho eu vou me ver. Qual olho que vai definir a minha identidade? Por qual olho que eu vou ver a Deus, eu vou ver a mim mesmo e eu vou ver o outro? Vocês estão comigo? É por isso que agora vocês vão entender o porquê que a Bíblia diz que a nossa natureza carnal, agora em Cristo, nós temos que fazer o quê? Matar. É por isso que a Bíblia vai dizer, o próprio Jesus vai dizer, aquele que quer salvar a sua vida vai perder, mas aquele que entregar a sua vida por amor a mim, esse vai achar, porque agora nós temos os dois olhos espirituais. Uma vez, depois dessa decisão que você fez aqui hoje, impulsionado pelo Espírito no seu coração, e você confessou com a sua boca, mesmo sem entendendo, Jesus Cristo como seu Senhor, esse olho abriu dentro de você. O Espírito agora faz parte do seu interior, mesmo sem a sua mente carnal e caída entender. Mas esse Espírito, esse olho foi aberto. E agora, eu tenho que fazer morrer esse outro olho. Eu tenho que cegar esse outro olho. Eu tenho que matar esse outro olho, para que ele se feche e eu só possa enxergar, eu possa me ver a partir de Cristo. Porque uma vez que eu entendo a minha origem, agora eu tenho que compreender o meu destino. E qual é o meu destino? Qual é o meu nome? O que me define? Cristo. É Cristo que define você. É Cristo que é o seu destino. Agora o nosso destino agora diz respeito a Cristo. Agora a forma como eu vivo, a forma como eu me conduzo, eu sou direcionado, a forma como eu vejo, parte de um lugar que é Cristo. E agora, se eu me olho a partir desse olho, eu tenho plenitude, que a Bíblia vai dizer. Eu tenho satisfação, eu não tenho dúvida, eu sei quem eu não sou mais ligado pelo que as pessoas falam. Eu não sou mais ligado pela opinião do outro. O que o outro diz ao meu respeito não me machuca mais, porque eu me vejo a partir do meu olho de Cristo. E eu sei quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Eu sou amado pelo meu Pai. Não é o meu Pai terreno que me define agora, porque Ele é como eu, mas o que me define é o meu Pai que está no céu. Agora eu sei por esses olhos que Deus não errou comigo.
Eu sei por esses olhos agora que eu não sou obra do acaso. Eu sei por esses olhos agora que eu não sou um erro, porque eu sei de onde eu vim. Eu conheço o meu Pai, os meus olhos viram a Deus. E agora esses olhos espirituais podem contemplar o meu Pai, e é Ele que diz quem eu sou. Não é o outro que diz quem eu sou, não é a cultura que diz quem eu sou, não é o meu desejo sexual que diz quem eu sou, quem diz quem eu sou é o meu Pai. Não é o que as pessoas apontam e falam para você, você não vale nada, você não vai dar nada, você não vai prestar, você não quer saber de estudar, você não vai ser nada, e você começa a absorver isso e achar que isso vai definir quem você é, mas não é isso que define quem você é, quem define quem você é o seu Pai. Jesus Cristo é o seu destino. E em Cristo agora nós vamos viver, e em Cristo agora nós vamos ter satisfação, e em Cristo agora eu vou ter alegria, e essas coisas não vêm na carne, vêm no Espírito. A gente não consegue compreender, mas é uma plenitude, é uma alegria, que por mais que o seu irmão, às vezes vai pisar na bola com você, por mais que você vai, se chatear, mas ao mesmo tempo aquilo não te afeta tanto, porque você olha para si, você conhece de onde você veio. Se você sabe de onde você veio, você sabe que a sua origem é semelhante do seu irmão. Então você passa a olhar agora por meio de Cristo, porque se você olhar para o seu meio, você sabe que seu irmão, ele não é pior do que você. Porque você é tão ruim quanto seu irmão. E todos vocês são ruins, só que em Cristo nós podemos desfrutar dessa nova natureza. Vocês estão entendendo? E muitas coisas na nossa vida, as atitudes, os sofrimentos que a gente passa, principalmente nessa idade que vocês estão, parte por não reconhecermos a nossa identidade. Sabe por que a gente não se valoriza? Porque a gente não sabe quem a gente é. Sabe por que a gente está tão preocupado em ser desejado? Sabe por que você está tão preocupada em ser desejada? Porque você não sabe ainda com clareza quem você é. Sabe por que as opiniões das pessoas têm tanto peso na sua vida? Porque você ainda não sabe quem você é. Sabe por que a gente age esperando a opinião do outro e a gente acha que isso vai nos satisfazer? Então, a forma como eu me visto, a forma como eu tiro foto, isso parte de um lugar de eu querer receber algo do outro, para isso trazer sentido para a minha vida. Ei, deixa eu falar para você, isso nunca vai trazer sentido para a sua vida. Porque o sentido da sua vida só está em um lugar, é Cristo. E em Cristo você recebe plenitude de satisfação. Em Cristo você compreende o seu valor, quem verdadeiramente você é, e você entende, meu irmão e minha irmã, que você não precisa de algo para ser feliz, não. E você fala, não, o dia que eu arrumar um namorado, oh glória, eu vou ser feliz. Pobre ilusão. O dia que eu arrumar uma namoradinha, meu Deus do céu, aí sim. Pobre ilusão. Porque a gente só vai encontrar plenitude o dia que descobrimos quem nós somos em Cristo Jesus. Nós só vamos encontrar felicidade. E qual que é a questão? Porque a partir desse olho, a partir dessa visão, eu passo então a conhecer a Cristo. E agora Cristo, ele passa a ser formado em mim. E isso agora diz respeito à minha identidade. Então agora eu sou Cristo. É por isso que a Bíblia vai dizer que agora em Cristo nós temos a mente de Cristo. A Bíblia vai dizer que nós fomos revestidos de Cristo. Porque agora, por meio dessa nova natureza, é como se Deus, ele olhasse do céu e ele não enxergasse o Henrique caído, mas ele enxerga Cristo. Essa é a palavra revestida, é como se a gente agora, a partir do momento que a gente aceita Cristo, a gente pega uma capa de Cristo e se veste. E agora Deus, ele não olha mais o meu pecado, ele não olha mais a minha mazela, ele vê Cristo em mim. Então a sua identidade, quem você é, o seu nome é Cristo. A partir do momento que você passa a andar por esses olhos, você passa então a ser a imagem e a semelhança de Cristo. Vocês estão entendendo? Cara, isso é incrível. Sabe por quê? Porque o padrão agora não vai ser definido pela cultura. O padrão agora não vai ser definido pelo externo. O padrão agora é definido por Cristo.
Então, quando você for olhar alguém e querer um chaveco, você vai olhar muito mais do que um rostinho bonito. Você vai olhar muito mais do que a aparência externa, porque isso é nada perto de Cristo. Agora você vai, porque os seus olhos foram abertos, sim ou não? Você sabe quem você é e agora você conhece o seu Senhor. E então agora você conhece a Jesus. Então o seu padrão de paternidade, o seu padrão de homem, o seu padrão de tudo na sua vida agora é Cristo. E então, agora o nível ele abaixou ou elevou? Jesus, ele é o quê? Quem é Brad Pitt perto de Jesus, mano? O seu padrão agora é Cristo. Não que as outras características você não vai levar em conta, mas a primeira característica que você vai levar em conta é se essa pessoa se parece com Cristo. E aí, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Para os irmãozinhos que são mais desprovidos de beleza, dá um glória a Deus aí, irmão. Dá um glória a Deus aí, irmão. Porque tem chance para você. Porque se você se parecer com Cristo, meu irmão, essa é a primeira característica que vai ser levada em conta. Você está entendendo? Então, em vez de você passar o dia jogando videogame, sonhando com a namorada, vai ler a Bíblia, meu irmão. Vai orar, vai buscar a Deus, vai se parecer com Jesus. E você... Sabe por quê, meu irmão? Olha aqui, escute isso daqui. Escute isso daqui. Meninas, mulheres, adolescentes, jovens, senhoras e anciãs. Todas. Não há segurança maior para uma mulher do que a pessoa que ela escolheu para passar o resto da vida seja alguém parecido com Jesus. Porque escute o que eu estou te falando, essa é a única garantia que esse cara que vai estar do seu lado vai ter a capacidade de entregar a vida dele por você. Porque alguém que se parece com Jesus, ele não vai pensar duas vezes quando tiver que entregar a vida dele para salvar a sua. Ele não vai pensar duas vezes em abrir mão daquilo que ele gosta e deseja para... Vocês estão entendendo? Porque esse cara não vai pensar nele. Esse cara não vai te usar como objeto a fim de satisfazer um desejo. Esse cara não vai te usar como objeto a fim de satisfazer um prazer, não. Esse cara, ele vai, por meio de Cristo, enxergar que você é a maior bênção que ele pôde receber na vida. Que não há nada mais precioso do que aquilo que o Senhor deu para ele. A semelhança de Cristo entregar a vida. Então esse é o maior freio de segurança que você pode ter no seu relacionamento. Você não vai precisar estar olhando o celular desse cara 24 horas, não. Porque você vai saber que o primeiro freio dele é o temor a Jesus. Vocês estão me entendendo? Porque essa é a base da nossa identidade. Rapaz, eu falei que ia dar meia hora. Cadê a turma do... Oi, irmão, vigia, você está contando horário aí. Eu vou orar por você, viu? Vem cá que eu vou colocar em posição de mão, só você. Cara, vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Aleluias. Cara, fique de pé comigo. E para a gente encerrar, eu quero ler com vocês eu vou ler com vocês Romanos 8, do versículo 8 ao 17. Só escute isso. Eu vou ler e a gente já vai orar para a gente encerrar. Isso daqui é o que te define, tá, meu irmão? Se até hoje, até esse momento, você estava dentro do seu coração perguntando quem você é. Se até esse momento, você estava se sentindo excluído porque as pessoas ao seu redor não te aceitam da forma como você é. E isso estava machucando o seu coração. Se até hoje você estava pensando na sua cabeça, fala, cara, eu nunca vou conseguir arrumar alguém, porque ou eu não me adequo ao padrão de beleza.
Olha o que a Bíblia vai dizer. Portanto, um minutinho, nós estamos encerrando. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará você também no corpo de morte, mesmo que você ainda se enxergue pelo seu olho, o outro olho já está aberto dentro de você. Assim, pois irmãos, somos devedores não à carne, para como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Porque se vocês tiverem o olho aberto, e mesmo assim decidem andar pelo outro olho, vocês ainda continuarão a caminhar para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem, fecharem os olhos da carne e do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados. Esse espírito não aprisiona vocês naquilo que as pessoas dizem sobre vocês. Esse espírito não aprisiona vocês a partir do lugar que você acha que você veio. Mas esse espírito, aleluias, que vocês receberam, é esse espírito pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Porque o próprio Espírito, ele confirma com o nosso espírito que eu e você somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, é para que também com Ele sejamos glorificados. Grite comigo de novo, eu sou. Eu sou. Eu sou. Filho de Deus. É Jesus quem me define. Aleluias. Você é filho de Deus, meu irmão. Você foi feito filho. Você é uma pedra preciosa para Jesus. Você é a pessoa mais linda para Jesus. Porque você te criou. Deus te criou desse formato que você é. E agora em Cristo, você não vai mais se comparar com as pessoas. Você vai entender que agora por meio de Cristo, você é o complemento daquela pessoa. E você não vai mais se comparar. Você não vai mais se limitar ao seu externo. Mas vai entender que Deus, Ele te define por dentro. É a partir de dentro, meu irmão. É de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Entenda que você é amada por Jesus. Entenda que você é preciosa para Jesus. Entenda que esse seu Pai te ama. Ele te criou do jeitinho que você é. Você não tem defeito para Jesus, meu irmão. O seu defeito, ele veio por meio do pecado. Mas na sua origem não tem defeito. O seu espírito não tem defeito. A sua nova natureza não tem defeito. Você é linda aos olhos do Pai. Você é lindão aos olhos do Pai. Se entregue a essa verdade, meu irmão. Se tem uma dúvida no seu coração sobre quem você é, ore comigo. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Senhor Jesus. Ah, Jesus. Nós te louvamos, Pai, e te adoramos, Jesus. E reconhecemos, Pai, quem o Senhor é. E agora clamamos a Ti, Jesus, que o Senhor abra os meus olhos espirituais, para que eu possa ver a partir dos Seus olhos, Jesus. Para que eu possa ouvir a partir dos Seus ouvidos, Jesus. Para que eu possa viver a partir daquilo que o Senhor diz sobre mim, Pai. Leva-me a Te conhecer, Jesus. Traga fome, Pai, em nome de Jesus,
ao coração desses adolescentes e jovens, que eles possam desejar ao Senhor mais do que tudo, que eles possam, Pai, desejar Te conhecer mais do que tudo. Papai querido, que o Senhor venha se revelar a cada um deles, Pai, espírito de revelação e sabedoria, em nome de Jesus. Espírito Santo, venha ao encontro desses jovens, Pai. Eu repreendo todo espírito de morte, eu repreendo todo espírito de engano, eu repreendo todo principado e potestade, Pai, que tenha tentado contra a vida dos Teus filhos, tentando dizer para eles que eles não são nada, em nome de Jesus. Papai querido, que eles possam se enxergar a partir do Senhor. Eu repreendo, ó Pai, pela autoridade do Teu santo nome, Espírito Santo. Papai querido, ilumina o coração desses jovens, Pai. Ilumina o coração desses adolescentes, Pai. Papai querido, que eles possam se ver a partir do Senhor. Aleluias. Glória a Deus, Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus, meu irmão. Aleluia. Dá um grito aí. Você está vivo.